Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Vamos começar mais uma aula voltada para o Enem. Na aula de hoje, vamos falar sobre indústria cultural. Iremos debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e a adoção de hábitos sustentáveis. A indústria cultural é um tema recorrente nas discussões de cultura, dentro da sociologia, mas também para as discussões no campo da comunicação, quando a gente fala, por exemplo, do impacto da TV, dos telejornais, das mídias de forma geral, das mídias voltadas para a comunicação de massa. Então, aqui a gente vê que esse conceito, indústria cultural, ele está presente. Para contextualizar, vamos partir de uma provocação da personagem Mafalda. Ao ligar a televisão, ela fala: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Aqui, a personagem, ela pega esses verbos que transmitem informações que criam necessidades para o telespectador. Então, cria a necessidade de usar determinados produtos, comprar, beber, comer. É uma lógica voltada para o consumo. Assim, quando a gente começa a acompanhar as várias mídias que estão no nosso cotidiano, o tempo todo nós estamos compartilhando, no momento que a gente está vendo as informações, com as publicidades. Então, as publicidades, elas estão presentes. Se eu estou vendo um texto à direita da minha tela, por exemplo, numa página, num site, eu vejo uma publicidade. Quando eu estou assistindo uma programação na televisão, em algum momento a gente vê a publicidade. Assim, a comunicação de massa, essas mídias, principalmente as mídias privadas, elas focam no consumo. É uma lógica voltada para o mercado, para atender os interesses do capitalismo. Então, a indústria cultural, ela vem como um conceito para pensar a dinâmica capitalista voltada para esse consumo. O conceito, ele tem duplo significado. Segundo as sociólogas Bárbara Fontes e Renata Magalhães, que discutem esse conceito, dizem o seguinte: diz sobre as organizações concretas que produzem bens culturais. Então, a indústria cultural, ela diz respeito àquelas instituições que produzem cultura. Elas produzem cultura no sentido de atender várias pessoas. Então, é algo voltado para a massa, muitas pessoas. Essa produção de bens culturais tem a intenção de ser algo homogêneo. E assim a gente pode pensar nas produtoras de música, a gente pode pensar na televisão, nas produtoras de séries, de filmes, por exemplo. Diz sobre o processo histórico em que a produção cultural passou a ser produzida segundo a forma industrial e as mercadorias artísticas ganharam as mesmas características das mercadorias comuns. Aqui a gente pode pensar na dinâmica das fábricas. Para ilustrar, vamos pensar na Revolução Industrial, quando começou a produção em massa, em grande escala, produzindo muitas vezes o mesmo produto, para chegar a várias pessoas em grande quantidade. Aqui, os bens culturais, eles são produzidos para atingir várias pessoas. Por isso que a indústria cultural, ela não pensa muito na diversidade cultural. Ela pensa em alguns elementos que ela pode se apropriar, divulgar, reproduzir e, com isso, ganhar em cima.
pois a diversidade cultural, nessa lógica, ela não produz lucro. A indústria cultural, atendendo os interesses capitalistas, o foco é o lucro. Se pensarmos na nossa dinâmica, quando ligamos várias rádios para ouvir música, geralmente se tocam os mesmos estilos musicais. Pode ser que em sintonias diferentes vamos ouvir o mesmo cantor, mas cantando músicas diferentes. A indústria cultural, ela cria essa forma de homogeneizar esses bens culturais. Características da indústria cultural: a divisão e a superespecialização do trabalho. Aqui, a lógica da produção capitalista também está presente na produção de bens culturais. A dinâmica da produção também vai afetar aquilo que vai fazer parte do consumo das pessoas, vai fazer parte do entretenimento das pessoas. Então, alguém, quando for assistir determinadas novelas, séries, vai ver que na sua produção houve pessoas que se especializaram em partes específicas daquela produção para levar aquele tipo de conteúdo. Outro elemento é a padronização. Aqui, a diversidade de conteúdo ela é um pouco falsa, porque o script, ele geralmente é o mesmo. Vamos ver vários filmes de ação, mas existe um roteiro em comum. Nós vamos ver filmes de romance, as comédias românticas. Podem ser histórias diferentes, mas com o mesmo modelo. E com isso, a gente vai ver que isso vai ter impacto nas séries, nas novelas e até mesmo na música, quando a gente pensa, por exemplo, um estilo musical. Para ilustrar, vamos pensar o sertanejo, talvez o sertanejo universitário, porque ele é mais comum e está sendo mais popular atualmente. Nós vemos cantores diferentes, mas que têm um estilo em comum e o timbre, o jeito de cantar é compartilhado entre eles. Então aqui a gente vê uma padronização. O perfil deles, o jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de se relacionar com o público também é padronizado. A obsolescência. A indústria cultural, ela também incentiva o consumo. Então, você não fica muito tempo com o mesmo produto. Se você tem um celular, por exemplo, ele cai no chão e quebra, existe a necessidade de agora você trocar esse produto, pois cria o desejo. Você não pode ficar com algo que está ultrapassado, que está quebrado. Compre algo novo. E com isso, se um dia você pesquisa um problema no seu celular, no seu computador, há informações que são coletadas que entendem que você precisa de um produto novo e com isso há uma publicidade em torno disso. Então a publicidade, ela recolhe as nossas informações pelas nossas buscas, pelas nossas pesquisas. Nós compartilhamos aquilo que nós gostamos, os nossos desejos, e a publicidade retorna de forma personalizada. Muitas vezes a gente pensa, nossa, que coincidência, eu não pesquisei nenhum celular novo e está aparecendo essa publicidade que eu preciso comprar um celular novo. Ah, será que é um sinal divino? O universo está conspirando? Não. É a publicidade que, por meio da coleta de informações, por meio dos dados que trafegam pela internet, eles trazem de volta uma publicidade personalizada. Por isso que para cada pessoa vai ser de forma diferente. Assim, a gente vai ver aqui nessa ilustração como que a indústria cultural ela impacta as várias instâncias da nossa vida, seja na obsolescência dos produtos, na questão do consumo, na publicidade, e uma coisa em comum é o enriquecimento de poucos, ou seja, dos capitalistas. Nas provas,
do Enem, a gente vai ver questões voltadas para a indústria cultural. Mas antes de falar do Enem, nós também temos uma questão do Enseja, pois muitos estudantes preferem concluir o ensino médio por meio do Enseja. Aqui nós temos uma questão de 2019 de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, com um gráfico que fala do faturamento anual do comércio eletrônico no Brasil. Então, de 2001 a 2012, estamos observando um crescimento desse faturamento do comércio de eletrônicos no Brasil. Então, a população está consumindo mais eletrônicos. Nós podemos pensar tanto nas necessidades individuais que está exigindo esses produtos, quanto na lógica da obsolescência, que as pessoas perdem seus aparelhos numa queda, quebra, fica feio, rachado e acabam comprando novos produtos, porque a publicidade, ela cria essa necessidade. Aí a questão diz o seguinte: o crescimento apontado no gráfico é resultado de mudanças ocorridas no cotidiano das pessoas em virtude da saturação do mercado de informática, difusão de tecnologias da informação, diminuição dos impostos de produção ou flexibilização da política de importação. Como nós estamos falando desse crescimento do faturamento de eletrônicos no Brasil, então não existe uma saturação do mercado, porque esse mercado está crescendo. Então, se esse mercado ele cresce, então ele não está saturado. Diminuição dos impostos de produção, vamos pensar na alternativa C, se o objetivo é o lucro, não necessariamente estão preocupados em diminuir os impostos, porque o objetivo é o lucro, não há interesse em fazer com que os produtos sejam acessíveis. E flexibilização da política de importação. Muitos produtos chegam até nós por meio de importação, mas eles continuam caros, então não existe essa flexibilização. Então, aqui há uma difusão de tecnologias da informação. Ou seja, criou-se a necessidade, as pessoas estão consumindo mais e buscam comprar cada vez mais produtos. Se, em alguns anos, não era possível ver muitas pessoas com aparelhos celulares, e mais difícil ainda na mão de crianças, hoje isso está mais recorrente e é mais comum ver crianças, jovens já com os seus aparelhos. Inclusive, muitos de vocês acompanham as aulas e fazem os próprios estudos por meio dos seus aparelhos celulares ou outras formas de conectar a internet. E isso foi uma necessidade que foi criada. Então, muitos pais acabaram comprando esses produtos, independente se eles tinham condições ou não. O mercado ele cria necessidade e as pessoas acabam comprando. Já uma questão do Enem, tem dois textos. O texto 1 diz: ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã por acaso faltar, uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. O texto 2 diz o seguinte: o atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção. Observar baleias, nadar com golfinho, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural, são símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo diferente da vida urbana moderna. No texto anterior, no texto 1, vemos uma orientação de um pai ou uma mãe para o seu filho para contemplar o rio, contemplar a natureza. No texto 2, nós vemos que
esse contemplar a natureza, contemplar a biodiversidade, faz parte de um processo de ecoturismo, ou seja, o turismo aqui como uma forma de você se apropriar de elementos da natureza e transformar em uma mercadoria. São identificadas nos textos, respectivamente, as seguintes posturas em relação à natureza. O texto 1, então a gente está falando a primeira afirmação de um texto 1 e a segunda do texto 2. Exploração e romantização. Então a gente vê que o primeiro há uma valorização e o segundo que é a exploração, aqui está trocado. Então essa não é a alternativa correta. B, sacralização e profanação. Então a gente vê que aqui há um discurso religioso para falar de uma contemplação e de uma exploração. C, preservação e degradação. Então, repetindo, ele fala de preservar e o outro de explorar, mas não está necessariamente essa exploração falando para acabar com o meio ambiente. Então, a gente tem que tomar cuidado que não é porque se tornou mercado, uma mercadoria, que está necessariamente falando de acabar com ela. Segregação e democratização, aqui não é discussão dessa questão. E idealização e mercantilização. O primeiro fala da observação do rio, dessa valorização, e a segunda de transformar a biodiversidade em uma mercadoria. Então, a alternativa correta é a idealização, no texto 1, e mercantilização, no texto 2. Outra questão diz: o consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio com a produção ou a renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura. O conceito que define o processo descrito denomina-se escala cartográfica, B, conurbação metropolitana, C, território nacional, D, especulação imobiliária, E, paisagem natural. A questão, ela está falando de como a habitação, ou seja, o direito à moradia, ele se torna agora um produto que também deve ser tornado e explorado, ou seja, uma nova mercadoria. Então, o direito à habitação agora se torna algo que é um comércio. Então, não se pensa mais no direito à habitação, mas um produto que deve ser pensado e explorado cada vez mais para atingir a população. Então, aqui a gente tem uma especulação imobiliária. Os preços dos produtos, dos imóveis, se tornam altos para aumentar o lucro desses capitalistas. Então, quando a gente fala da indústria cultural, nós temos que entender o seguinte: nós estamos falando de vários elementos. Não estamos falando apenas da influência ideológica, pois a gente pode ser influenciados ideologicamente por esses meios de comunicação, não somente por meio dos telejornais, mas também os filmes, as novelas, as séries, porque elas carregam a ideologia de quem produziu. E temos que entender o seguinte: a mídia, ela não é neutra, ela carrega um editorial. Por isso que é importante a gente pensar principalmente nos meios de comunicação, principalmente públicos, pois eles não têm uma relação de dependência do mercado financeiro. Então, seu conteúdo é livre, sua publicidade ela é pensada por pessoas que não têm que dar satisfação para o mercado financeiro e, por isso, elas têm um outro nível de qualidade. E também, pensando na indústria cultural, falamos sobre publicidade, falamos sobre apropriação cultural, como que ela se apropria de determinados elementos culturais para poder aumentar seu lucro. E, com isso, também a obsolescência, que nós devemos repensar
essas práticas que induzem a gente a consumir cada vez mais. Então, pensando nesses elementos, sugiro vocês estudarem mais sobre isso e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!